graças a Deus, eu voltei de férias, depois de um mês, né, vivendo as minhas férias ali, descansando. Mas sabe como é que é, né? Pobre descansa carregando pedra. Então, enquanto eu estava descansando, carregando a minha pedra, eu publiquei um livro, né? Para quem está me acompanhando pela internet, aí, pelas redes sociais, sabem que eu estive lançando agora, vou fazendo um movimento para lançar pela internet o meu livro novo, Exegese Simples, onde eu vou já adotar para essa turma do nosso seminário. Ele já vai ser o livro-texto de exegese do Antigo Testamento que os meus alunos vão aproveitar agora. Por isso eu corri para lançar esse livro, para dar tempo, né? Eu poder lançar e usar como livro-texto para essa turma. Então, o pessoal aqui do seminário já está todo mundo feliz, né? Já está todo mundo tranquilo, porque vai pegar já o material novo e a metodologia depurada e simplificada que eu preparei para essa matéria, né, de exegese para eles, tá legal? Então, eu quero agradecer à igreja, né, por essa bênção, da igreja poder ter me concedido mais um ano de férias, né, mais um período de férias durante esse ano. Com certeza foi uma bênção também para a minha vida e meu descanso. E vocês vão entender também, além de lançar um livro, o que um pastor faz enquanto ele está de férias. Vocês vão ver já já nessa palavra que vamos receber hoje, tá legal? Quero convidar você, então, já para abrir a palavra de Deus no texto. Eu estou quase que tendo que ter olho de águia, né, para poder acompanhar e pregar aqui nessa letra aqui. Mas vamos lá. Eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus no texto da Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler agora, inicialmente, dos versículos 1 a 4. Mas durante toda essa mensagem, nós vamos ler trechos diferentes, porque não vamos ler o capítulo inteiro, totalmente, todos os versículos, porque ele é bem extenso, mas faremos leituras selecionadas do capítulo 8 de Romanos. A partir de agora, vamos começar lendo os versículos de 1 a 4. Então, Romanos, capítulo 8, de 1 a 4, que diz o seguinte: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Apenas esse trecho inicialmente, depois leremos outras partes. E esse texto fala para a gente de um grande tema da Bíblia. E esse tema que vamos meditar nessa noite é: nada pode nos separar do amor de Deus. Você crê nessa palavra? Você crê nesse versículo? Nada pode te separar do amor de Deus. Por que eu estou dando ênfase a essa parte, a esse trecho, a essa frase desse capítulo 8 de Romanos? Bom, eu preparei essa mensagem em dezembro do ano passado. Estava naquele momento que estava preparando esse texto, e eu estava orando e pedindo: Senhor, me dá uma ocasião para que eu pudesse pregar essa mensagem. E essa ocasião chegou. Depois, então, desse período de descanso, eu posso entregar aquilo que o Senhor falou comigo no final do ano passado. E é como eu disse para você, nós pastores aproveitamos períodos de descanso para também começar a fazer o que a gente poderia dizer de pequenos checkpoints. Eu faço isso para
as pessoas sabem que quando eu era mais jovem eu gostava de coisas que o pessoal diz hoje são coisas de nerd, né. Revistas em quadrinhos, filmes, desenhos, jogos de videogame, eu gostava muito disso. Hoje eu gosto bem menos do que antes. Mas quando eu jogava os videogames, tinha aqueles períodos de fases difíceis do jogo, em que aquela pessoa que tinha mais, inteligência, ia salvando antes de chegar no grande chefe do jogo. Ia salvando o jogo. Porque se ele morresse, geralmente a gente morria, fazia o checkpoint ali, numa fase mais adiantada, com o número de vidas mais, né, mais tranquilo. Então conseguia vencer e passar o jogo. Na vida, a gente também deve fazer, é um conselho que eu te dou, nós pastores fazemos assim. Na vida, ao longo do ano, a gente precisa de vez em quando parar, pausa o jogo da vida e começa a fazer o seu checkpoint emocional, espiritual, profissional, familiar e, e tudo aquilo que você precisa fazer. E o que significa esse checkpoint? Você colocar diante de Deus o que você fez, o que deixou de fazer, o que você fez de certo, de errado, e fazer uma autoavaliação do seu ano. Em dezembro, quando antes até de dezembro, em novembro eu já comecei a fazer isso, mas especialmente em dezembro, quando eu pude dar uma parada, eu fiz esse meu checkpoint. No domingo de ceia, enquanto os irmãos estavam aqui agora em janeiro, né, no primeiro domingo, no segundo domingo de janeiro, que os irmãos estavam ceando aqui, e eu não vi porque eu estava de férias ainda, mas foi um momento em que eu pude estar sozinho em casa, porque minha esposa e minha sogra foram para a igreja de Sete Pontes, também participar do culto ali. Eu realmente consegui ficar sozinho em casa, eu e Deus. Então foi um momento em que no meu derramar diante do Senhor, eu recebi respostas daquela angústia que movia o meu coração e que promoveu essa necessidade do checkpoint do ano passado para esse ano. Meditando naquilo que o Senhor tinha para falar para mim, e uma resposta que eu precisava receber, ali eu percebi também o quanto a nossa vida, muitas vezes, o quanto o nosso coração se sente esmagado pela rotina diária, e a gente vai levando a rotina, a gente não tem tempo para quase nada hoje em dia, e a gente vai caminhando nesse ritmo frenético, e a gente muitas vezes não para refletir sobre onde eu quero chegar, onde Deus vai me levar, o que será que Deus está satisfeito com o que eu fiz até agora? Pode ficar tranquilo, na época do Natal eu não fiquei ouvindo Simone cantando e "Então é Natal e o que você fez", não foi isso. Foi um mover espiritual mesmo, para que eu pudesse perceber onde eu devia mudar o meu jeito de ser, o meu estilo de vida, mudanças no trato com as pessoas, mudanças na família, no jeito de encarar a vida. E quando, antes de ter esse momento a sós com Deus, e às vezes é preciso fazer isso, mas antes de fazer isso, eu estava numa angústia muito grande. Porque eu desejo ainda ver alguns resultados que eu ainda não consegui ver. E aqui vem a grande lição que a gente pode tirar para a nossa vida. Muitas vezes, as nossas urgências, elas são levantadas dentro da nossa mente e do nosso coração devido a uma palavra que tem trazido grande mal a muitas pessoas. A palavra é ansiedade.
Você já deve ter ouvido falar disso, mas os grandes entendidos do sentimento humano dizem que a depressão é o excesso de passado e a ansiedade é o excesso de futuro. Então, onde é que está o equilíbrio? É você aproveitar o passado, as lições que ele te deu, guardar no coração e na memória as coisas boas, aprender com os erros do passado. E você construir no presente e lançar as bases para você ter um futuro melhor à frente. Mas não é você querer viver o passado, portanto, curtir depressão, até porque depressão não é boa de se curtir, é uma coisa boa, mas também não é viver projetando sempre no futuro, naquela ansiedade, naquele coração acelerado, porque você simplesmente, nenhum de nós tem controle sobre o futuro. O segredo está naquilo em que eu coloco agora a minha consciência para trabalhar e perceber qual é o meu lugar na minha vida espiritual diante do Senhor Jesus. E aqui vem a grande lição que eu aprendi, a resposta que eu recebi. Não é nenhum segredo milenar. Não estava guardado as 7 chaves no baú da felicidade. O segredo ele é muito simples, está diante de nós o tempo todo. A gente muitas vezes é que não consegue parar para enxergar o que está diante de nós. E esse texto aqui fala sobre esse segredo. Nesse primeiro trecho que a gente leu de Romanos 8, ele fala justamente sobre, nesses primeiros versículos, ele diz: não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você vai me perguntar, mas como assim não tem condenação? Tem um cara de crente sendo condenado todo dia aí por países que perseguem crentes. Não tem? Tem pessoas que hoje são convertidas e estão na cadeia porque fizeram crimes no passado. Então, já que ele se converteu, agora acabou a condenação, ele pode sair da cadeia na mesma hora da conversão? Não. O que esse texto está dizendo? Que condenação é essa? Que Paulo está dizendo que não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Aqui veio a principal lição de interpretação bíblica. Quando você, para entender um texto, você precisa ler o contexto. Para você entender a que se refere essa palavra condenação, você tem que voltar lá no capítulo 6, no capítulo 7. Porque no capítulo 6, Paulo fala sobre o fato de estarmos livres do pecado pela graça. Ele fala da graça. E quando ele fala aqui que eu estou livre do pecado, eu estou livre da condenação que o pecado produzia quando estava diante da lei. E a lei aqui é a lei de Deus, a lei de Moisés, que envolve questões legais para a sociedade da época do primeiro século, para o judeu do primeiro século, e também envolvia o que hoje é transportado para nós, todas as questões morais que envolvem a lei. Então, Paulo diz aqui no capítulo 6, ó, nós já estamos livres do pecado, da condenação do pecado, porque a graça de Cristo já nos alcançou. Aí no versículo 7, ele volta a falar do pecado. Mas ele fala do pecado como algo que ainda domina a sua carne. O pecado como a condição humana que ainda está limitando a progressão espiritual, a progressão na pregação da palavra, daquilo que Paulo desejava e esperava fazer enquanto estava vivo.
Entenda que mais do que nós, com nossas lutas emocionais, com nossas lutas físicas, com as nossas lutas com a saúde física, com as nossas lutas com problemas emocionais, dificuldades pessoais, familiares, falta de emprego. Com nossas lutas, nós sofremos com todas elas. Nós sofremos tendo que manter um Estado que cada vez mais pisa naqueles que são governados por ele. Nós nos sentimos muitas vezes esmagados assim. Mas mais do que nós, Paulo se sentia tão esmagado que ele estava preso, ele estava acorrentado. No mesmo lugar, na mesma cidade para a qual ele escreveu aos irmãos que estavam aqui, naquela localidade, em Roma. Paulo, estando perseguido, acorrentado, ele sentia os seus ossos esmagados, porque ele simplesmente queria obedecer a Cristo pregando o Evangelho. Paulo estava com seu coração tão machucado, porque ele só queria obedecer à voz de Cristo. O que eu estou dizendo é que muitas vezes Paulo podia simplesmente dizer: será que Deus realmente me ama? Será que Jesus realmente me chamou lá em Damasco? Eu não sei se Paulo tinha dúvidas durante a sua caminhada. Muito provavelmente até não. Mas tendo dúvidas ou não, não é esse o ponto. O ponto é que Paulo afirma aqui nesse capítulo, depois que ele fala no capítulo 6 sobre a total libertação do pecado que nós já temos, pela graça de Cristo. No capítulo 7 ele fala que o pecado, apesar de livres dele, apesar de livres da condenação do pecado, ele ainda está espezinhando, ele ainda está machucando, maltratando, ele ainda está nos aprisionando e não permitindo com que a gente enxergue o lugar final onde Deus quer nos levar. A bênção final que Deus quer nos entregar. Então, o nosso coração, às vezes, movido pela ansiedade, ele vai se maltratando com esse sentimento de angústia permanente. Vai machucando a gente. Tal como eu fiz nesse dia, quando eu estava sozinho em casa, há pouco tempo, ano passado, eu me derramei, o meu coração em lágrimas diante de Deus, só eu e Deus. Falei com Deus. E então recebi, depois daquele domingo, eu recebi a resposta paulatina e uma clareza profunda do que eu preciso fazer para ver aquela urgência resolvida. Sabe, vencer o pecado não é coisa fácil. Você lê o capítulo 7, você vai ver como que Paulo trata disso. Vencer uma tentação, vencer um pecado recorrente. Vencer uma luta, vencer a saudade de um ente querido. Vencer uma depressão, às vezes tomando remédio, às vezes buscando um tratamento psicológico. Tantos obstáculos na vida que a gente precisa aprender a vencer cada um deles. Mas entenda, não venceremos como Paulo não venceu. E esse é o segredo da vitória, é você entender que não é com a força do seu braço que a gente vence. Até porque se depender da força do meu braço, coitado de mim. Se fosse pela força da barriga, dava, né? Mas pelo braço não dá, né? Mas entenda, é o Espírito Santo que vence as nossas lutas por nós.
Olha o que Paulo disse aqui. A gente acabou de ler esses 4 versículos iniciais. Não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Então não existe condenação contra a lei de Deus que te acusava por causa do seu pecado não confessado, do seu pecado não resolvido em Cristo. Então, se você resolveu o seu pecado em Cristo, já o confessou, o grilhão do pecado já não está mais sobre você. Você está livre dele. E se você está livre, não existe mais condenação. Ainda que você esteja agora enfrentando consequências do pecado que você cometeu lá atrás. Mas Paulo não se refere aqui a consequências, ele fala de condenação espiritual que o próprio Deus dá, que o próprio Deus profere, ele que é o justo juiz. Você está livre dessa condenação divina contra a sua vida, porque a sua situação do pecado já foi resolvida em Cristo Jesus. E hoje você não está mais preso ao pecado, mas você está livre pelo sangue de Cristo. Amém? Então o que Paulo diz é: não há mais condenação. Versículo 3: porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Algo interessante na cultura hebraica, na cultura judaica, é que você percebe uma diferença muito grande do modo como nós entendemos hoje de valores no mundo ocidental. Qual é o modo como a sociedade enxerga o seu valor hoje? É você ser mais o mais diferentão do grupo que está com você. Sabe? Quando você quer pintar o seu cabelo com a cor de abacaxi, quando você quer fazer aquelas luzes rosas, peixe, gay, se você pudesse, colocaria uma melancia na cabeça. Por quê? Porque essa sociedade diz o seguinte: você vale pelo quanto você é diferente da manada, pelo quanto você é diferente do outro. Então, quanto mais diferente você for, mais você vai chamar atenção. E mais você vai achar que tem valor. E mais você quer ir para o TikTok, para o YouTube, você quer ir para outras redes sociais para mostrar o quanto você é diferentão. Só que nos valores da Bíblia, o que causa contato do ser humano e que faz realmente, na mentalidade bíblica, se perceber o valor do ser humano, não é o quanto você se diferencia dos outros. É o contrário disso. O valor da Bíblia é quanto você mais se encaixa dentro da família, do clã, do grupo em que você faz parte. Então não é querer você se destacar na igreja, para o pastor notar você e achar que você é mais santo, mais crente do que o outro. Não é querer você se destacar por ser diferentão, diferentona. Seja pelo seu modo de se vestir, pelo seu modo de se portar, não é assim. O valor bíblico é o quanto você se encaixa e se identifica com o grupo no qual você faz parte. E qual grupo que você faz parte? O grupo dos servos de Jesus. Daqueles que já não estão mais presos à carne e ao pecado, mas que estão livres em Cristo para viver a vida livre
movida pelo Espírito Santo. Não mais atitudes carnais, não mais pensamentos carnais, mas o pensamento livre daquele que é, de fato, movido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. E veja aqui a segunda parte que eu quero destacar para você. Isso vai trazer alento para você, porque você vai se lembrar do tema da nossa mensagem de hoje. Nada pode me separar do amor de Deus. Repete para mim. Nada pode me separar do amor de Deus. Ah, está muito fraco, você não tem fé nisso? Nada pode me separar do amor de Deus. Sabe, você às vezes pode até se olhar no espelho. Você pode rir, pode chorar do que você está vendo no espelho. Não importa a sua aparência. O que importa é que Jesus te ama e Ele não quer, Ele não vai deixar que nenhuma circunstância, que nenhuma pessoa, que nada. E quando o texto diz que é nada mesmo, nada possa te separar do amor de Deus. E ele fala aqui nos versículos 14 a 17, Romanos 8, de 14 a 17. Olha o que diz aí. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que o nosso valor, como eu disse aqui na mentalidade bíblica, não está. O valor não é um valor intrinsecamente voltado para nós mesmos. Eu não tenho valor por mim mesmo. Porque se eu for contar por mim mesmo o meu próprio valor, é o valor de alguém condenado por Deus por ter herdado os pecados, ou pelo menos herdado a condenação dos pecados de Adão e Eva lá no passado, e carregar essa natureza contaminada, praticando eu mesmo os meus próprios pecados. Esse era o meu valor antes de Cristo. Mas depois que eu colei com Cristo, depois que eu estou ligado a Ele, depois que eu estou em Cristo, tudo isso agora é passado. É passado. Tudo se fez novo na minha vida. E sabe o que se fez novo? O meu novo caminhar na visão espiritual de quem já está perdoado, de quem já foi livrado da condenação eterna. E não se engane você. Muitas vezes as pessoas perguntam: de que você acredita que foi salvo? Tem crente que não lê Bíblia e diz: eu fui salvo do inferno. Eu fui salvo da condenação do diabo. O diabo não condena ninguém. O diabo te faz cair. Ele tenta você para tentar fazer você cair. Mas o diabo, entenda o que eu estou dizendo, o diabo não tem poder de condenar você. Jesus mesmo disse isso. Não tema aquele que mata o corpo e não pode fazer nada com a alma. Aqui ele se refere à vida espiritual após a morte. E aqui ele está se referindo aqui, quando ele diz daquele que pode mandar a alma para o Hades, para o inferno. É Deus, não é o diabo. Entende o que eu estou dizendo? A gente tem que aprender a temer a Deus, porque quem é que nos condenaria
Se não tivéssemos os pecados perdoados em Cristo, é o próprio Deus. Jesus, então, pela sua vida, pelo seu ministério, ele vira a chave. Ele muda a chave. E de condenados por Deus, agora passamos a ser perdoados, restaurados à comunhão com Deus, completamente livres da escravidão do pecado. Entendeu? Então, se o seu amiguinho do lado faz coisa errada, você não precisa fazer também coisa errada para poder eh, ser aceito por ele. Entenda, Jesus nos chamou para termos uma vida diferente. Foi assim desde Abraão lá. Deus chamou Abraão para que ele tivesse uma vida diferente do restante do mundo. O que importa é o quanto eu estou completamente afinado com a vontade de Deus dentro do grupo que Deus quer que eu faça parte. O grupo dos salvos, daqueles que estão em Cristo Jesus. E se eu consigo viver a minha vida cristã desse jeito, de modo a ser luzeiro para quem está fora na escuridão, eu consigo ser diferente do mundo e ser igual ao povo de Deus para poder fazer a vontade do Senhor e então abençoar muitas vidas. Eu quero adiantar aqui naquilo que Paulo ainda fala aqui em Romanos capítulo 8. Ainda tratando aqui da nossa condição espiritual através do Espírito Santo, nos versículos 26 e 27. Olha o que Paulo diz, versículos 26 e 27. Da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Lembre-se comigo, nada me separará do amor de Deus. E quando você se lembra dessa frase, dessa verdade bíblica, esse versículo, você vai entender agora por que o Espírito Santo que habita em você, ele também te ajuda na sua fraqueza. Mas como assim? Romanos 8 fala da fortaleza do cristão. Fala da segurança que o cristão tem por estar em Cristo. Fala, portanto, do ápice da vida cristã. Fala do poder de Deus em sustentar o cristão. Nada me separará do amor de Deus sobre a minha vida. Mas como assim o Espírito Santo me ajuda na hora que eu sou fraco? Você tem que resgatar o capítulo 7. No capítulo 7, Paulo fala dessa questão ambígua na sua vida cristã, quando ele percebe a força do Espírito no embate contra a força ainda presente da carne. E esse embate gera um gráfico de fé oscilante. Isso é ótimo para você e para mim. Porque quantas vezes a gente pensa que Deus não está olhando para a gente, que Deus já nos ama, não se preocupa tanto assim com a gente, quando eu estou lá em down, eu estou lá embaixo. Será que eu vou ficar sempre lá embaixo? Na minha vida espiritual, não. Deus vai me abençoar e eu vou sair daquela depressão e subir para um pícaro de fé superior. Paulo também sentia isso. Os cristãos sentiam isso. Elias, depois de uma grande vitória, caiu em depressão e foi parar numa caverna, chorando as suas pitangas lá para Deus. E Deus teve que mandar uma tempestade, depois um vento suave, para ele poder ouvir a voz de Deus.
Entende como isso é bom para a gente? Paulo está mostrando para a gente o que é, de fato, ter uma vida cristã, mesmo para alguém na envergadura de Paulo. Essa oscilação, que não é o ideal, mas faz parte da nossa experiência. O único ser humano que pisou nessa terra aqui, suando no calor de 40 graus até 50 graus no deserto da Judéia, foi Jesus. Ele não teve oscilação na sua vida espiritual. Mas fora ele, todos nós temos. Não é para a gente se acomodar. Não é para a gente dizer, é assim mesmo, então deixa rolar. Vai cantar aquela música do Martinho da Vila Gospel. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim que funciona. Pelo amor de Genésio, não cante essa música jamais na sua vida. Ela é pagã, ela é anticristã. Você não vai andando de acordo com o samba. Você tem uma dança diferente. Você vai andando de acordo com o direcionamento que Deus te dá. Então você já não está mais à mercê da carne, que vai te jogando de sarjeta em sarjeta. Você está agora totalmente guiado e direcionado pelo Espírito da vida, e ele é que está dirigindo a sua mente e o seu coração. Para fechar, eu quero ler com vocês os versículos 28 a 39. Romanos 8, de 28 a 39. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada nem ninguém me separará do amor de Deus. Repete novamente comigo. Nada nem ninguém me separará do amor de Deus. Agora eu quero que você fale com mais força. Nada nem ninguém me separará do amor de Deus. Glórias ao Senhor. Que essa seja uma realidade na sua vida.
Que essa verdade encontre guarida e seja marcada no teu coração através das brasas do fogo do Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo.